Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bons Valores, onde estaremos periodicamente convidando pessoas importantes, como nosso amigo Paulo Felau, da nossa comunidade, para que possam compartilhar suas histórias de vida, onde poderemos com certeza tirar lições para a nossa vida também, para a nossa caminhada. Esse é o primeiro episódio do nosso canal Bons Valores. Meu nome é Vlad Demucci e desde já agradeço a sua presença e já peço que curta, compartilhe com seus amigos, assine nosso canal e ative o sininho também para receber as notificações, para estar sempre sabendo, recebendo as notificações dos próximos episódios. Ok? Conto com vocês. Então vamos dar início aqui apresentando o nosso amigo Paulo Felau. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Bons Valores. Você com certeza foi convidado porque tem bons valores de vida, boas histórias, e a gente quer conhecer um pouco da sua história. Mas para começar, para dar início, eu quero pedir para você fazer uma oração para a gente, para começar a nossa entrevista. Vamos orar a Deus. Grandioso Deus e Pai, que habita nas alturas dos céus, agradecemos a Ti as bênçãos que tem nos dado, o dia de sábado, e por nós podermos conversar com nossos amigos do canal Bons Valores, transmitir algumas importantes experiências de nossa vida, e que Deus possa estar conosco todos os dias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo Felau, ele frequenta a igreja do UNASP junto comigo e é um grande amigo de anos, né, Paulo? A gente já cantou junto, já fez bastante atividade junto, a gente canta no mesmo coral. E eu chamei o Paulo para a gente estar conhecendo um pouco da história de vida dele, que com certeza a gente vai aprender muita coisa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele e sobre como Deus tem usado a vida dele. Paulo, conta um pouco para a gente, primeiro, do início, lá onde você nasceu, quando você nasceu, o nome de seus pais, um pouco da sua história de infância também. Eu sou da capital de São Paulo, nasci na capital, filho de adventistas, fui criado na igreja desde pequeno. E tive realmente a grande satisfação, privilégio de permanecer nos caminhos do Senhor, tendo uma vivência realmente bastante significativa nas atividades que sempre eu desenvolvi dentro da igreja e sentindo Deus sempre estando comigo nas decisões mais difíceis a serem tomadas e onde, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, o melhor sempre vai acontecer. Legal. Então seus pais já eram adventistas? Sim, nasci em um lar adventista. E seus avós também? Não. Por parte de pai, sim, por parte de mãe, não. Interessante. Mas você sabe da história deles? Como que eles ficaram conhecendo a igreja? Quem que deu início na realidade, por parte de pai, meu avô era alemão e eles vieram da Alemanha para Santa Catarina, já eram adventistas. Por parte de mãe, minha mãe se converteu, já era jovem, depois de uma série de conferências evangelísticas feitas na cidade do interior, Espírito Santo de Pinhal, ela se converteu. Antes deles se conhecerem? Antes de conhecerem. E ela fez pedagogia no antigo IAE de São Paulo, e ela foi por 8 anos professora da nossa organização, onde ela conheceu o meu pai, na cidade de Quatá, interior do estado de São Paulo. Que legal, se conheceram na igreja. Sim, ela foi morar na casa deles, como professora na época, né? Não tinha condições de ter uma casa própria, né? E ela licionava na escola e na mesma igreja. Que legal. E você, agora conta um pouco da sua história de... você se converteu... Você se batizou com que idade? Na realidade, embora eu
sempre tinha frequentado a igreja, mas não me ligava muito. Até a idade de 16 anos, nessa época eu já trabalhava fora, né? E os finais de semana, domingo, eu passava o dia todo no Parque São Jorge. E treinava lá e pretendia ser um jogador de futebol. Mas quando, numa série de evangelística feita na Igreja do Belém, o pastor muito espiritual fez uma série extraordinária. No final, fez um apelo, quantos dos participantes lá, que ainda não eram batizados, se proporiam a fazer a classe batismal para o batismo. Eu, na realidade, uma das coisas que eu sempre tive na mente era quando eu assumi um compromisso, procurar sempre cumprir, né? 2 colegas meus da classe lá, dos juvenis, né? Foram na frente e me cutucaram para ir também. Aí eu fui, fiz o curso, me preparei e fui batizado com 16 anos de idade. Até então não participava praticamente nada da igreja. Fui convidado para cantar no coral. Não tinha a mínima ideia que ia cantar em vozes. A regente fez um teste de voz, falou, você é baixo. Tudo bem, para mim, que não conhecia, né? Que tessitura, né? Quando eu comecei a cantar um pouco, tenor, né? percebi que voz grave parecia um sapo resfriado ali, né? Que não saía nada. E percebia que as vozes agudas ia melhor. Foi quando eu comecei a pegar gosto, comecei a cantar. E dali para frente... Foi a sua primeira experiência com música. Foi a primeira experiência em termos de música. Cantei no coral, cantei em conjuntos e até hoje. E você me contou também que você, até os 16 anos, você também tinha vergonha de falar em público, né? Na realidade, não era nem vergonha. Eu nunca... O máximo que eu fazia, minha mãe era professora da escola desde infantil e juvenis, né? 13º sábado a gente decorava os versos, né? E verso bíblico, minha mãe sempre me ensinou, eu decorava. O máximo que eu fazia era repetir o verso bíblico. Além disso, nada mais. Lá na frente. Isso, com bastante vergonha, acanhado, mas eu ia. Minha mãe fazia questão que eu fosse. Mas que bom, né? Isso foi encorajando você a estar se preparando. E hoje é um grande orador. Para quem não sabe, o Paulo Felau, ele faz semana de oração em várias igrejas aqui da região. E além de cantar também, canta muito bem, é tenor. Paulo, fala um pouco sobre a sua formação, o que você estudou e em que área você se formou. Na realidade, a minha infância foi um pouco conturbada. Eu com 13 para 14 anos, meu pai saiu de casa, eu sou filho único. Mas filho único de pai pobre já não é bom, agora filho único sem pai é pior ainda. Então, mas minha mãe sempre me orientando muito bem. O início desse período realmente complicado na nossa vida, fui morar de favor na casa de alguns familiares, de algum parente, e eu estudei até o primário, não tinha mais condição de estudar mais. Tentei estudar, mas não deu, tinha que trabalhar. Comecei a trabalhar, e depois com 15 anos entrei em laboratório de prótese dentária, como boy, aprendi a profissão. Com 15 anos? Com 15 anos, então. E, com a graça de Deus, eu fui mais eu diria assim, até bem sucedido, mas era uma profissão que não me agradava muito. Foi quando eu, com 21 anos, eu me casei e percebi que essa não era a profissão do meu futuro, mas eu não tinha uma outra e não tinha estudo nenhum. Me casei em dezembro, em janeiro, entrei no chamado supletivo, para ganhar tempo. Em 3 anos eu fiz, era equivalente ao ginásio, né, e o colégio, e tive algumas dificuldades com o sábado. O curso eu fazia num colégio particular, mas os exames eram no colégio do estado. Caiu sexta-feira à noite ou sábado, das 5 matérias do ginásio, eliminei 4. E a quinta, que era matemática, caiu no sábado 1, 2, 3 vezes, até que eu
vendo no Diário Oficial que lugar que tinha esse exame, que eles faziam exame no Brasil todo, Colégio do Estado. Araraquara, viajei a noite inteira, morava em São Paulo, peguei ônibus à meia-noite, fiz a última matéria, passei. Colegial, eram 6 matérias, passei em 3, outras 3, onde que não tinha exame no sábado? Taubaté. Nossa. Fiz as 3 matérias lá. Pensei, agora terminei o colegial, posso tentar um vestibular. A última exame que eu fiz, colégio dizendo, inglês vai ter exame oral, próximo sábado, 14 horas. Sempre sábado. Sempre de sábado. Eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer? Durante a semana orei muito a Deus. No sábado, fui na igreja pela manhã, e o exame está marcado para as 14 horas. Fui até em casa, almocei, depois fui na rodoviária, peguei o ônibus. Cheguei umas 5 horas da tarde em Taubaté. O exame está marcado para as 14. Fiquei até o pôr do sol, 6 horas, falei, agora eu vou até o colégio, mas o que acontece lá, né? Cheguei na porta do colégio, aglomerado de pessoas, perguntei para uma delas lá, pessoa muito irritada, marcaram as 2 horas, até agora não abriram as portas. Eu falei assim, papai do céu, muito obrigado. Fiz o exame, passei, e aí tentei faculdade, O exame só começou depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol. Veja como Deus atua na nossa vida. Ele permite que a gente tenha algumas provações para testar a nossa fé. E Ele realmente permitiu. Minha vida já começou a mudar profissionalmente. Mudei de profissão, de trabalho e entrei na área comercial. Fui bem sucedido. Foi onde a coisa começou a se desenvolver de uma forma adequada. Mas a sua formação foi em psicologia. Depois, fiz vestibular, passei, psicologia. E como aula noturna, tem inclusive aula sexta-feira, eu trabalhava na área de mercado de capitais, eu já estava trabalhando nessa área há uns 3 anos, tinha uma clientela boa, e eu fiz meus cálculos, se eu trabalhasse da meio-dia às 6, eu conseguiria cobrir todos esses clientes. Eu me candidatei a fazer faculdade pela manhã. Eu era dos alunos, era um dos mais velhos, comecei com 26 anos. Quem começa a faculdade de manhã, 18, 19 anos. Fiz a faculdade e no último ano, estava pensando, já preparando para sair de São Paulo, para vir para Hortolândia, e uma matéria, eram 3 semestres, neuroanatomia, e o último semestre, sábado e sexta-feira. Algumas matérias caíram ou sexta-feira à noite ou sábado, eu conversando com o reitor da universidade, ele permitia que eu fizesse com a turma da noite. E eu resolvi. Agora, o professor que dava essa matéria, ele só tinha sexta-feira à noite ou sábado. Eu pensei, por um semestre eu não vou conseguir me formar. Teve a formatura naquela época, meus colegas se formaram, foto de formatura e tudo mais. No último semestre seguinte que eu estava para mudar, houve essa mudança e eu pude fazer esse outro semestre meu, terminei a faculdade com a graça de Deus. Mas você teve que esperar um semestre. Inclusive, eu nem tenho foto de formatura, a festinha que eles fazem, eu nem participei. Porque Era realmente turma, né? era outra turma. Mas graças a Deus eu terminei a faculdade. Mas você fez psicologia, mas nunca trabalhou como psicólogo. Você trabalhava Na área realidade, comercial, né? na realidade eu usava, a gente tinha atendimento que a gente fazia, naquela época, terapia era poucas pessoas, e era muito caro e tudo mais. Hoje quase todo mundo faz, né? Então, eu percebi que eu não conseguiria viver, pagar as minhas despesas, casado com os filhos, né? Trabalhando na área de clínica, as especialidades que eu fiz. Mas eu usei muito isso no meu trabalho profissional, lidando com pessoas, contratando gente. Isso me facilitou muito, muito, muito minha vida profissional. Que bom, né? Ô Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Você falou que casou aos 21 anos. Sim. Conta um pouco dessa história, como você conheceu, porque, para quem não sabe, o Paulo Filau era casado com uma portuguesa, Sim. Dona Maria Amélia, que
a gente sente muita saudade dela. Como que vocês se conheceram, aonde, e como que foi a história de vocês como casal? É interessante que quando no dia do batismo, termina o batismo, os membros vão dar os parabéns para os batizandos, né? E no meu caso, e uma das garotas mais bonitas da igreja, veio me dar os parabéns e me convidou para cantar no coral. Que eu nem sabia o que era cantar em coral, como eu já mencionei. Foi onde eu já conhecia, porque a gente frequentava a igreja juntos, né? Mas a partir dali um pouco de tempo, talvez um ano e pouco, a gente começou a namorar. E ela era a pianista do coral? Não, ela cantava no coral, mas nós estudamos até um pouco de piano juntos, né? Mas a pianista era uma outra pessoa. Ela era corista e me convidou para participar do coral. Porque eu me lembro que ela contava que sabia tocar piano também, né? Ela tocava. Era isso aí. Então, minha vida na parte musical começou por aí. Através dela? O primeiro convite foi dela. E a gente cantou junto muito tempo. Que voz que ela fazia? Ela cantava contralto. Contralto. Legal. Porque de quando eu conheci a Dona Maria Amélia, ela já não cantava mais, né? Ela cantou um pouco no coral de baixo da Igreja Central, quando nós viemos para aqui, para Hortolândia, a gente frequentou por 3 anos a Igreja Central. Ela participou também dos conjuntos que você participou? Não, conjunto não. Ela só acompanhava, estava sempre junto, o trabalho evangelístico a gente sempre fez juntos, sempre gostou de fazer muito trabalho missionário. E vocês tiveram 2 filhos? Sim, Paulinho e a Tânia Mara. E quantos netos já tem? 5. 5 netos, e logo vem aí bisnetos. A Dani casou faz 2 meses, né? Então, sabe, né? É a neta mais velha. Sim. Paulo, conta um pouco da sua atuação na igreja, né? Você, desde então, começou a cantar no coral, né? Mas também depois começou a pregar pelas igrejas, desde novo? Na realidade, como eu disse, né? Me batizei, estava um pouco tempo, e um irmão, o senhor era amigo da gente, ele me pôs para passar uma lição na escola sabatina em classe, coisa que eu nunca tinha feito. Eu passei a lição, acho que em menos de 10 minutos. Por quê? A gente não está habituado, não tem os argumentos todos eles necessários, né? Mas a minha sogra era muito missionária, ela entregava folhetos para a vizinhança, e eu tive uma ideia, isso ela era recém-casados, né? Perguntei se ela conseguia convidar esses amigos dela, esses vizinhos, para a gente fazer um curso bíblico. E ela convidou umas 10 pessoas, tinha um cômodo lá vazio no fundo da casa, e a gente fez uma série evangelística, né? Os 20 e poucos estudos básicos nossos. E desse estudo que a gente fez, das 10 pessoas, 3 se batizaram. Onde realmente eu vi como é gratificante nós podermos ser usados por Deus para levar a mensagem. A partir dali, eu comecei a participar de série evangelística. Pregando mesmo? Pregando, participando do chamado Voz da Mocidade, que tinha na Igreja do Belém. Antes do culto, às 8 horas, das 7 horas, tinha uma parte evangelística que a gente fazia. E é ali que eu comecei a pegar gosto realmente e ver a importância e nós podemos levar a mensagem que nós conhecemos, mensagem de salvação, para outras pessoas. E aí continuei. Em que ano vocês mudaram para Hortolândia? 77, fevereiro. Daí que você começou a sua história nos conjuntos e Sim. também nos trabalhos evangelísticos aqui, que você também, inclusive, participou de fundação de algumas igrejas aqui. Conta um pouco para a gente sobre... Nós viemos para a Igreja Central, né? Eu tinha um cunhado meu que já morava aqui. A gente já conhecia um pouco Hortolândia, quando tinha feriado, aí a gente vinha para cá, que era o interior, né? Que hoje já nem é tanto. E tinha uma área no bairro de Rosolém, que a igreja tinha comprado um terreno, tinha um salão no fundo, mas não tinha atividade nenhuma. E na época da Semana Santa, eu fui convidado para fazer uma série dos estudos da Semana Santa. A igreja, os irmãos lá participaram levando convites, convidando lá, e a gente fez.
E quando nós percebemos que o interesse das pessoas que estavam assistindo lá era grande, então foi sugerido, por que não se faz uma série evangelística? E fui até o final do ano. E o pastor que me batizou, lá no Belém, o pastor Edgar de Oliveira, um homem de Deus, né? Até só voltando um pouco, na véspera do meu batismo, na sexta-feira, ele foi em casa com um ancião, falou, irmão, vai se batizar amanhã, né? Falei, vou, pastor. Falei, mas sabemos que o irmão frequenta o Corinthians e ele disse assim, não é que o esporte seja prejudicial, o próprio Espírito Precioso fala que o esporte faz parte da saúde, mas o ambiente para um jovem não é o melhor. O irmão se dispõe a deixar de frequentar. Por causa do sábado, né? Por causa do sábado e é um ambiente que não é o melhor para a gente, principalmente na adolescência, né? E nessa época, agora, depois de tantos anos, que eu já era casado, ele era pastor da Igreja Central aqui de Hortolândia. Dia 30 de dezembro, 31 pessoas desta primeira série foram batizadas por ele. Até perguntei, pastor, o senhor me batizou lá atrás, agora estou dando um trabalho para o senhor aqui. E desde aquele tempo ele já falava calmamente, daquele jeito. Primeira vez que quando ele veio para a igreja do Belém, o sonzinho era bem fraco, né? Ele viu, tinha só um pedestal com microfone, também não estava muita coisa. Ele abaixou o microfone e falou, irmãos da galeria, estão me ouvindo? Bem, estamos, então não preciso disso. Nossa. Não usou o aparelho de som, ele tinha uma voz forte, uma voz bem potente, né? Pastor muito, muito, muito consagrado, muito dedicado. Muito bom. Eu conheci ele no IASP e sempre o que mais marcou assim eram as orações dele. Isso. Que só no Amém acho que a gente contava pelo menos um minuto no Amém. Pastor Edgar de Oliveira. Mas era uma E depois a gente fez, depois dessa série, foi já organizada a igreja, depois Campos Verdes também não tinha igreja, nós começamos o trabalho evangelístico e a gente tinha um conjunto, a equipe Artemus, e a gente fazia muito trabalho evangelístico com essa equipe, uns irmãos muito dedicados, né? E depois Jardim São Pedro. Foram 3 igrejas que, com a graça de Deus, nós começamos a fazer um trabalho evangelístico. E hoje são igrejas já de mais de 100 membros, né? Atuante dentro da região aqui de Hortolândia. Então, quais foram as igrejas que você... Primeira foi Rosolém, segundo Campos Verdes e a terceira São Pedro. Que legal, né? E também continuando fazendo séries... Nós temos mais de 50 igrejas na cidade de Hortolândia. Acho que não tem nem uma cidade a nível de Brasil que tenha tantas igrejas adventistas como aqui. Então a gente tem muitos convites, foi por 18 anos ancião no UNASP, né? Hoje eu não tenho cargo nenhum na igreja, apenas eu participo do Chorus Day, mas a gente tem convites quase que toda semana para cantar, para pregar em todas essas igrejas dentro da nossa região. Fora as cidades vizinhas, né? Também, exatamente, muito mais, Sumaré, até Campinas. Que legal. É muito bom, né, sentir assim que Deus ainda usa, né, está sendo usado por Deus até hoje, né, tanto cantando quanto pregando. Né? Sim, porque Deus dá dons para que nós possamos usá-los. E eles devem ser aprimorados com muita oração, dedicação, estudo da Bíblia, espírito de profecia. Porque para que a gente leve a nossa mensagem, a gente tem que ter ela embasada nos nossos conhecimentos, para levar a outras pessoas. O tipo de abordagem que a gente faz. Nós temos que saber como fazer. Porque o mundo está carente de mensagens fortes. Porque do jeito que as coisas estão indo, quem não tem uma esperança de um futuro melhor, é uma vida terrível que se vive. E nós temos a oportunidade de levar essa esperança às pessoas que nós mantemos contatos. Porque a vida não é só essa vida, né, de média de 70 anos que a gente vive aqui nessa terra. Se a gente se entrega para Cristo, a gente tem a oportunidade de viver eternamente. Exatamente.
nessa época da pandemia, desculpa, o índice de suicídio mais que triplicou. Porque quem não tem Deus, quem não tem uma esperança de futuro, que a vida é só aquele momento, e foram confinados dentro de casa sem poder sair, as atividades normais que se desenvolviam, impedido de fazê-las, o desespero bateu nessas pessoas. E até hoje, ainda tem muita gente que tem uma outra concepção do que é a vida. Que uma pergunta que às vezes a gente faz, se a gente começar a conversar alguma coisa a respeito de Deus, e a pergunta, o que você pensa que acontece quando a gente morre? São vários tipos de perguntas. Se é bom, vai para o céu, se é ruim, vai para o inferno, se é mais ou menos, fica no purgatório. Nada como permitir que o Criador da vida realmente defina o que é a vida e o que é a morte. Somente Ele, Deus que criou o ser humano. Se nós quisermos uma resposta adequada, nós temos que chegar na palavra de Deus e permitir que ela mostre o que acontece. O grande problema é a gente estar indo para um caminho e não ter certeza se é o melhor. Nós temos que saber para onde estamos indo. Enquanto o Paulo toma a água dele, eu vou reforçar aqui. A gente está fazendo uma entrevista hoje com o Paulo Felau, o canal Bons Valores. Espero que vocês estejam gostando e possam estar se inscrevendo, curtindo o canal, compartilhem com seus amigos e também ativem o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos episódios. Esse é o primeiro episódio, mas se Deus quiser a gente vai estar convidando outras pessoas também importantes da nossa comunidade para estar participando aqui e para a gente estar conhecendo também as histórias deles e como experiências para a gente tirar lições, né? Paulo, conta um pouco das histórias que você tem de vida, assim, de como você já sentiu Deus, né, como a gente estava conversando, como Deus já vai à frente, já preparando tudo o caminho para a gente e até preparando, né, de forma, às vezes, sem a gente perceber, a gente está falando de Deus para outras pessoas, né, mas Deus já vai na frente, já conta como são essas histórias que você tem vivido. Realmente Deus, Ele é tão extraordinário que Ele promove a solução do problema antes que ele chegue. Quando nós mudamos aqui para Hortolândia, essa área de atuação como corretor de incentivos fiscais, que eu fazia quando eu deixei de trabalhar no laboratório, mas naquela época, chamado Sudan, Sudene, Sudep, Embratur, que hoje nem existe mais, né? O governo permitia que 50% dos impostos das empresas podiam ser direcionados a projetos, Norte, Nordeste, e eu fazia o trabalho de corretagem e fui bem sucedido, conseguimos comprar a primeira casa nossa financiada, uma boa casa em São Paulo, e estamos para mudar para cá. Nós tínhamos como objetivo básico que os nossos filhos estudassem numa das ótimas escolas que a gente pudesse ter. Lá onde a gente morava não tinha uma escola adventista próxima. Então, na época, o que nós mais queríamos que eles estudassem no IASP. Profissionalmente, eu percebi que essa área de incentivos fiscais estava acabando. E eu cheguei à conclusão que eu vou ter que recomeçar a minha vida profissional. E fazer o quê, né? Com que idade? Aí tinha acho que 35 anos. Mudei para cá e um dos clientes meu da área comercial, fábrica de parafusos, eu peguei a área de vendas. E que trabalha em vendas muda o produto, mas o processo praticamente é o mesmo. E abri vários clientes aqui na região, só que realmente, quando essa empresa era minha cliente, era perfeito. Quando eu passei a trabalhar para eles, percebi que produto fora de prazo, fora de especificação, e realmente eu vi que não dava. Mas eu estava procurando outras coisas. Vendemos a casa em São Paulo, e as minhas despesas estavam pagando com aquilo que eu recebia lá. Tinha um terreno aqui, comecei a construir a nossa casinha aqui.
Eu fui num cliente, uma quarta-feira, era o único dia que atendia vendedores, fábrica de transformadores. Falei, será que eu devo ir ou não? Vou lá, comprador vai reclamar do último pedido, que não foi adequado, não sei se vou, mas alguma coisa me indicou que eu devesse ir. Cheguei lá, sala onde os vendedores, que era só pela parte da manhã, tinham lá vários vendedores. O comprador me viu lá no fundo, nem ligou para mim. Daqui a pouco chegou uma pessoa, um grandão. O comprador, quando viu, fulano, quanto tempo estou atrás de você? Você sumiu. E ele, assim, meio posudo, viu a quantidade de vendedores. Mas não vai dar para esperar, não. Não, mas tenho muito de falar com você. Eu pensei, esse cara é importante. Puxei conversa com ele. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, qual é a empresa que você trabalha e tudo mais? Pensei, esse cara é importante. O comprador não vê a hora de poder falar com ele, nem quer conversar. Aí falei, eu trabalho numa empresa aí, mas estou saindo de lá. Mas saindo por quê? Estou montando uma empresa própria. É uma empresa, uma multinacional que está vindo há pouco tempo para o Brasil. E aí falei para ele, olha, eu estou procurando alguma coisa, quem sabe, né? Mas nisso a fila andou e o comprador me chamou. Eu não estava nem a fim de conversar com o comprador, queria continuar a conversa, né? Resolvi que eu podia, levei aqueles chapadas que o cara dava lá, que não estavam as coisas, o pedido adequado. Quando voltei, o cara tinha ido embora. Pensei, minha chance aí, né? E você não pegou o contato dele? Quando eu estava saindo, na portaria, o guarda me chamou e falou, tem um cartão aqui, uma pessoa te deu. Quando eu peguei o cartão, eu olhei, pensei, é aqui. Fui para casa, falei para minha esposa, amanhã eu vou para São Paulo, acho que achei emprego. Mas como? Eu não sei, acho que eu sei e vou. E fui para São Paulo. Peguei o endereço, né? Era em Santo Amaro. E era uma multinacional que estava vindo para o Brasil, fazia pouco tempo, né? Produtos que não eram conhecidos aqui na área química, né? Aqui, parte industrial. Uma secretária, era pequena ainda, era secretária, telefonista, me atendeu. Falei, você parece que não está precisando de vendedor na região lá de Campinas, Sumaré. Falei, tudo bem, mas tem que falar com o gerente. Falei, eu falo com o gerente. Mas ele está de férias e volta no final do mês. Falei, tudo bem, eu volto. Falei, mas você não quer preencher uma proposta de emprego? Antecipado? Claro. Preenchi com meus dados, deixei o telefone do meu cunhado, que era em São Paulo, como o recado que tinha ainda no passado. Fui embora. Final do mês, a data que era para o gerente voltar, eu falei, eu não vou esperar ele chamar coisa nenhuma. O dia que ele chegar, eu estou na porta da empresa. Que era o cara que você já conhecia. Não, ali não. Era outro... Não, eu nunca mais vi aquele cara. Ah, tá. E era o gerente dessa multinacional. Aí passei na casa lá da minha cunhada falou, tem um recado aqui numa empresa, um nome diferente aqui. Falei, já sei qual é. Fui lá em Santo Amaro, fui entrevistado pelo gerente. Ele me fez 3 perguntas. O que você conhece de física, química e mecânica? Falei, nada, sou formado em psicologia. Era um espanhol, né? Espanhol é meio boca dura, né? E o que você veio fazer aqui então? Eu perguntei, tem treinamento? Ele falou, tem. Falei, já houve alguém como eu, sem especialidade nessas 3 áreas que vocês precisam, e a partir do treinamento teve o aprendizado necessário, suficiente, foi contratado? Ele falou, já. Aí foi minha vez de apertar o gerente. Falei, vocês não querem gastar um treinamento comigo? E no final vocês me avaliam. Ele falou assim, 2 coisas me chamaram a atenção em você. Falei, o quê? Falei, uma delas, você trabalhou 10 anos no mercado de capitais? Sim. Falei, realmente, para quem trabalha nessa área não é fácil. Porque você está vendendo um produto, você mostra o produto. Na área de capitais, você tem que ter um bom argumento, o cliente te dá um dinheiro e você dá um recibo. Se você teve 10 anos lá, você deve ter uma boa qualidade como vendedor. E a segunda, pelo teu currículo, na escola que você estudou, você é adventista? Falei, sou. Ele disse, o adventista, ele é honesto para com ele próprio. Olha, Venha segunda-feira para o treinamento aqui. que bom, hein? E começou ali. Comecei como representante durante 3 anos. Era um produto, travas químicas anaeróbicas, que ninguém sabia o que era. Hoje, se eu falar o nome de uma dos 200 produtos, Super Bonder, todo mundo conhece, estava vindo para o Brasil naquela época. E 3 anos eu fui representante, abrindo o mercado, que chegava nas empresas, ninguém sabia o que era.
Depois fui contratado já como funcionário, como coordenador de vendas de todo o interior do estado de São Paulo. E comecei a crescer dentro da empresa. Uma feira industrial que normalmente existe, né, em Ribeirão Preto. Desculpa. E nessa época, o presidente mundial da companhia estava aqui no Brasil e falou: eu quero ver essa feira. E uma noite por semana, as empresas que estava representando tinha a oportunidade de fazer uma palestra técnica dos produtos. Desculpa. O gerente, que era meu gerente, falou: você vai fazer então a palestra hoje à noite. Tudo bem. Fiz a palestra, tinha umas 200 pessoas na sala, gostaram, era uma quinta-feira. E ele disse: então amanhã amanhã à noite é um jantar de despedida, jantar comercial, era sexta-feira à noite. Sexta-noite. Daí eu cheguei para o meu gerente e falei para ele: você sabe que eu sou adventista, eu gostaria que você me liberasse desse jantar. E ele, muito de má vontade, falou: tá bom, vai embora, vai. Na sexta-feira, logo depois do almoço, eu vim embora. Passei o sábado com a gente, domingo. Segunda-feira eu tinha uma reunião em São Paulo, da empresa, e o presidente estava lá. Fui nessa reunião e um colega meu que esteve nesse jantar contou o que aconteceu à noite. O presidente comentando com o meu gerente: que bela palestra que o Paulo fez, hein? Ele é bom, hein? E o gerente respondeu: ele é bom, pena que ele é adventista. Pena. Depois de um pouco de tempo, esse gerente foi desligado por problema ético da companhia e a companhia me convidou para gerenciar Ocupar o lugar o dele. departamento. Eu gerenciava a parte industrial do Brasil, era dividida em duas. Era o sul, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e o resto do Brasil, do Rio de Janeiro até Manaus, que sobrou para mim. E eu fazendo um bom trabalho, realmente o resultado sempre foi extraordinário. E uma das reuniões que, cada 3, 4 meses, o presidente dos Estados Unidos vinha, uma das nossas reuniões lá, terminou a reunião, ele me chamou, falou: olha, tem um departamento nosso aqui, Auto Aftermarket, está no vermelho, está para ser desativado no Brasil. A informação que eu tenho é que só tem uma pessoa aqui para poder segurar esse setor, que é você. Eu sabia, o departamento gerencial que eu fazia estava bem, redondinho. E esse outro já estava no vermelho. Ia ser desativado. Ia ser desativado. Falei para ele: senhor me dá uma semana para me pensar. Dei uma olhada, eu achava que estava ruim. Depois de fazer uma averiguação, vi que estava pior. Mas como eu gosto de desafios, orei a Deus, falei: tudo bem. Falei: só que eu preciso de uma carta branca para tomar algumas decisões. Tem pessoas que eu tenho que mandar embora. Ele falou: você tem que carta branca que você quiser. Aí eu recomecei da estaca zero no departamento de Auto Aftermarket. Foi crescendo, crescendo, com a graça de Deus. E aí eu gerenciava o Brasil inteiro, projetos especiais, Argentina e Chile. E nos finais de ano tinha convenção. Dos 10 gerentes, sempre um dos melhores resultados era o nosso. De 8 funcionários que eu tinha, 4 eram adventistas. E realmente pessoas simplesmente fantásticas. Foi onde que eu trabalhei por 36 anos, estava para me aposentar. 2 colegas se converteram. Um deles, até contar rapidinho, Clóvis. Isso já bem no começo, ainda era representante. A gente tinha uma reunião cada 15 dias em São Paulo. Ele da região de Ribeirão Preto, da região de Hortolândia e Campinas. E ele era um dos rapaz jovem ainda, né, solteiro, e levava a vida meio tranquila, né? E na minha mente, se alguém fosse interessar pela Bíblia, de todos os colegas meus, ele seria o último. E a gente pegava o ônibus da Zona Sul de São Paulo, de Santo Amaro, né, até São Paulo, de lá a gente ia para a rodoviária. Eu pegava ônibus para Campinas e para Ribeirão Preto. E uma dessas vezes ele falou para mim: ônibus lotado, a gente em pé no corredor, sabe, São Paulo, final de tarde, como é que é. Ele me cutucou e falou: Felau, seguinte, estou namorando uma menina crente. E ela vem com uns papos de Bíblia, cara. Eu não entendo nada. Dá para você me dar umas dicas? Eu pensei: o
que eu vou falar para o Clóvis? Se era uma das pessoas que eu achasse que foi se preocupar com a Bíblia, ele seria o último. Aí cheguei e falei, Clóvis, você acredita em Deus? Ah, acredito. Ótimo. Você tem Bíblia? Ah, eu tenho. Você sabe que a Bíblia fala quando o mundo vai acabar? Fala isso? Ele fala. Não diga. Eu tinha que jogar um impacto para chamar a atenção dele, né? Aí, naquele ônibus lotado, foi o único estudo na minha vida que eu fiz. Um ônibus lotado, em pé no corredor e sem Bíblia. Daniel 2. Quando estava chegando no final da viagem, eu já estava nas pernas da estátua já. Ele falou, mas tudo isso está na Bíblia? Eu falei, está. E a gente, uns 20 minutos a pé, até a rodoviária, conversando lá no meião de São Paulo. Falei para ele, você gostaria de fazer um curso bíblico? Pensei, não vai querer não, mas eu gostaria. Falei, então na próxima reunião, daqui 15 dias, eu vou te trazer. Mas pega a tua Bíblia que você tem em casa, abre no livro de Daniel. Mas eu pensei, depois de 15 dias, falei, já esqueceu. Primeira coisa, nós chegamos na reunião, ele perguntou, você trouxe o curso bíblico? Eu falei, trouxe. Dei 10 lições da Bíblia Fala para ele, expliquei como é que preenchia, né? Pensei, será que ele vai fazer? Final de mais 15 dias, outra reunião nossa. Ele trouxe... se encontrava só a cada 15 dias. É, porque ele fazia a região de Ribeirão Preto, a região daqui. E era a reunião geral lá na empresa de São Paulo. Ele veio com as 10 lições respondidas. Falou, gostei, quero mais. E deu o restante. Pensei, poxa, agora a coisa está ficando mais séria. Dei para ele, ele voltou preenchido. Quero mais. Nisso ele já tinha casado ou ainda... Não. Ele morava sozinho, ele tinha uma casa lá, ele morava até bem. Sozinho é maneira de dizer. Depois eu vou contar essa outra parte dele. E aí, né, eu estava com o livro Preparação para a Crise Final, que é uma compilação do grande conflito. Dei para ele. Falei, isso aí, se ele ler, mas eu não acho que ele não vai ler, não. Leu. Próxima reunião. Li e gostei. Falei, Clóvis, a coisa agora ficou séria. Você vai na igreja, domingo à noite, a igreja adventista lá da tua cidade. E ele foi, começou a frequentar. Foi bem recebido na igreja. Vê como é importante receber uma pessoa que a gente não sabe se é a primeira vez ou não. Foi, até que chegou... Aí eu fui promovido coordenador de vendas, que eu, falando na parte profissional. Até comecei a sair com ele também. Ele falou, vou te apresentar uma garota. Me apresentou. O que era? Era a filha de um comportor, namorada dele, adventista. Olha, e aquela outra que ele tinha aquela lá, veja como é que Deus às vezes direciona. Não tinha mais nada a ver. Porque ele namorava a menininha, tudo quanto é lado. Né? Casou com essa Malu. Eu tenho até foto, eu tenho um sermão que eu faço, ele já com a família. Isso há mais de 30 anos atrás. Ele se converteu, passou a ser um fiel membro. Cada reunião que tinha na igreja, ele levava uma literatura. O gerente, aquele gerente que me contratou, me chamou e falou, Geral, o Clóvis está aprontando outra, cara. O Clóvis é adventista? Falei, olha, para Deus nada é impossível. Até hoje a gente mantém contato via WhatsApp, ele está firme na igreja. Ele e um outro, e eu estava para me aposentar. Isso depois de 36 anos na empresa. E uma empresa de mais de 600 funcionários, eu pensei, é muito pouco, o que dá para fazer mais? Todos sabiam que eu era adventista, não participava das atividades no sábado, né? Ia ter a última convenção que eu participaria, normalmente todo final de ano. Recebi o comunicado, né? Ia ter essa convenção em Santa Catarina, lá no resort. Eu perguntei para o responsável por marketing se ia ter uma mensagem de Natal, que era uma semana antes do Natal. Ele falou, não, por quê? Eu falei, se vocês acharem interessante, talvez pudesse falar alguma coisa a respeito. No dia seguinte ele me ligou, eu falei com o Sérgio era o gerente de toda a Mercosul, né? Inclusive convidei já no ECC, encontro de casais nosso, isso lá no passado, ele foi com a esposa, gostou. E no dia seguinte ele falou, ele achou ótima ideia. Tudo bem. Aí nós fomos para lá. Eram 3 dias, onde cada gerente fazia, apresentava um retrospecto de como foi o ano, né, dos resultados. No primeiro dia eu fiz a minha, e infelizmente foi um dos melhores resultados da empresa, né? O resultado final, embora tenha sido um ano muito bom.
Eu olhava na agenda no começo do dia para ver se tinha a palestra sobre Natal. Não tinha. Segundo dia, nada. Terceiro dia, que é o último, nada. Pensei, acho que vou esquecer ou cortaram. Na hora do almoço, fui conversar lá com a gerente lá de marketing. Falei, olha, a mensagem de Natal não vai ter não, né? Por quê? Não está aparecendo. Eu falei, não. Depois que o presidente fizer o apanhado de tudo que foi apresentado aqui, você encerra. Falei, depois do presidente? Falou, Responsabilidade, hein? Falei, tá bom. No intervalo, coffee break, eu fui para o meu quarto, ajoelhei e falei, Senhor, agora é contigo, porque numa convenção de negócios, eu falar sobre Cristo, ninguém... Voltei, foi feito a parte final, o presidente fez o apanhado geral, aí ele falou, agora, Paulo Felal tem uma mensagem especial, todo mundo aplaudindo, mais de 200 pessoas lá, né? Era só festa, né? Aí, uma das técnicas que a gente fala em público, você tem que ganhar o público no primeiro minuto. Daí aquilo que você falava ao ouvir. Se você não conseguir ganhar, vai dispersar toda a conversa, né? E eu falei, amigos, colegas, parabéns pelo resultado da nossa empresa que vocês trouxeram esse ano. Vocês foram simplesmente fabulosos, né? O pessoal aplaudindo, né? Mas tem uma pergunta para fazer. Daqui uma semana é Natal. O que significa o Natal para vocês? Provavelmente, famílias reunidas, troca de presentes, mesa farta, muita alegria. Mas realmente, o que significa o Natal? Aí eu percebi que houve um silêncio. Eu disse, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Graças a uma história que minha mãe me contou quando era criança ainda. E era uma história de um casal de camponeses que estavam viajando, a esposa estava grávida, tiveram que parar numa estalagem, na beirada da estrada, não tinha espaço lá dentro, o dono da estalagem falou, realmente está lotada, mas pelo que eu estou vendo, sua esposa, a situação que ela está, no fundo aí tem um local aqui que deixa até os animais ali, mas pelo menos não estão no relento. E eles aceitaram. Naquela noite, aquela senhora deu à luz a um bebezinho. Aquela criança cresceu muito bem orientada pelos seus pais, pessoas simples, mas muito dedicadas. Quando ele se tornou jovem, tornou-se um pregador itinerante. Uma mensagem tão poderosa, aonde ele pregava, multidões afluíam para ouvi-lo. Ele nunca distanciou-se mais que 300 quilômetros de onde nascera. As mensagens extraordinárias que ele pregava. E como sempre acontece, quando alguém se destaca, as opiniões se dividem. Uma parte tendo como um grande líder, né? Um grande mestre, e outros como um concorrente. E com ele não foi diferente. E esse tempo todo sem falar o nome da pessoa. E ele, entre seus próprios amigos, um deles o traiu e o outro o negou. Ele nunca escreveu um livro, mas os maiores escritores do mundo escreveram a seu respeito. Ele não fez faculdade de medicina, mas veio trazer saúde e vida para os necessitados. Ele não fez faculdade de direito, mas veio defender o direito dos pobres. Mas, como muitas vezes acontece, ele foi condenado por um juiz despótico e inconsequente. Condenado à pior morte da época, morte de cruz. Uma sexta-feira à tarde, aquele ser que só veio para trazer o benefício era pregado em uma cruz e morria. No sábado, seus amigos o tiraram da cruz, colocaram numa sepultura que ele recebeu por uma pessoa que doou. Ele descansou conforme o quarto mandamento. Mas no domingo pela manhã, enquanto soldados guardavam lá a sepultura para os seus amigos não tirarem o corpo de lá, um anjo poderoso desce dos céus, com uma luz fulgurante, e aqueles soldados caíram como desmaiados. E ele chega perante esse ser que estava morto. Com voz retumbante, brada, Filho de Deus, ressurge, teu Pai te ama. Naquele momento,
aquele ser que só veio para trazer benefício, recordava a vida. Ficou mais 40 dias aqui nesta terra. Estava dando as últimas instruções para os seus comandados. Começou a subir aos céus e deixou uma mensagem que ia voltar para aqueles que fossem fiéis a ele. Faz mais de 2000 anos. Grandes líderes surgiram no mundo. Militares, políticos, mas ninguém interferiu na vida do ser humano de uma forma tão abarcante, tão forte, como este ser que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu nome, Jesus. A verdadeira razão do Natal é essa. Nesse momento, Até emociona, né? pessoas escorrendo lágrimas, e eu disse, eu encerro a minha mensagem. Eles não sabiam que eu cantava. Eu tinha combinado com o responsável pelo som, colocar um playback, e cantei a música de Natal. O presidente da empresa estava na frente do primeiro banco, subiu no palco, me abraçou, falou: olha, nós não poderíamos ter o final de uma convenção melhor do que essa. Quero que à noite você sente conosco na mesa, quero saber mais do que você falou. Eu não sei, depois eu mantenho contato com alguns, mas um cliente nosso, vendedor de um distribuidor de Recife, cada 3 meses que eu gerenciava o Brasil todo, visitava todas as regiões lá. Primeira vez que eu saí com esse vendedor, na hora do almoço, ele perguntou: você é evangélico? Eu não havia falado nada. Eu falei: sou adventista. Você é adventista? Eu falei: mas por que esse espanto? Ele falou: meu filho também é. Eu falei: é? E você? E minha vida está muito conturbada. Estou saindo do casamento já, e minha vida está muito complicada. Mas eu percebi que ele era uma pessoa sincera. Deixei um material com ele, sempre levo literatura, né? E cada 3 meses eu voltava lá, saía para trabalhar com ele, deixava o material com ele. Ele lia, falou: li, gostei muito. Depois de uns 5 anos, veja quanto tempo, eu pensei: vou dar um jeito de levar o Mário para a igreja. Quarta-feira eu falei: Mário, hoje à noite tem culto. Você disse que teu filho é adventista. Gostaria de conhecer a igreja dele. A gente não pode à noite ir lá? Eu falei: vamos ver se dá. No final da tarde ele ligou para mim e falou: te passo aí no hotel, a gente vai na igreja. Aí ele passou, a gente foi. No caminho eu falei para ele: pode ser que precise de música? Eu tenho playback, se for necessário eu posso até cantar. Eu falei: tudo bem. Chegamos na igreja de bairro, uma igreja simples, né, mas ajeitadinha, né? Filho dele, responsável pelo som da igreja. Um garoto lá, tinha 16 anos. Ele saiu, falou lá com os acionados, depois voltou, antes de começar o culto, falou: não vai dar para você cantar não, porque a norma aqui da igreja, a responsável pela música, que escala, e ela não veio hoje. Eu falei: não tem problema não. Sentei no fundo da igreja esperando começar o culto. E não começava. Daqui a pouco me chamam lá fora. O ancião falou: irmão, a pessoa que ia pregar hoje não veio. Tem um problema. Dá para o irmão pregar? Quase que eu falei: pô, mas não posso nem cantar, agora estou convidando para pregar, né? Eu falei: mas tudo bem, né? Fui lá, ele falou: o irmão pode cantar também. Cantei, preguei. No final do culto, despedindo dos irmãos, agradecer: olha, quando eu voltar, pregue novamente aqui, né? Voltando lá para o hotel, o Mário falou para mim: que noite espetacular, cara. Eu falei: Mário, então, cara, teu filho na igreja, e você? Eu falei: eu estou acertando minha vida. Passaram mais 5 anos. Eu estava para me aposentar, marquei a última visita a trabalho em setembro, liguei para ele, fui para lá, cheguei, trabalhando, ele falou: só que hoje você vai cantar na igreja central da Boa Viagem. Eu falei: é? Tudo bem. À noite eu passo lá no hotel. Passou lá, fomos lá para a igreja,
pastor que pregou, cantei 2 músicas. No final ele me apresentou um irmão dele, com a esposa e 2 filhos, membro da igreja central. Esse aqui é meu irmão. Muito prazer. Quando ele estava me levando de volta para o hotel, ele falou, vou te contar uma história que você não sabe. Todo o material que você me dava, eu li e passava para o meu irmão. Ele era líder de uma igreja evangélica e estava preparando material contra a igreja adventista. Nossa. Todo esse material durante 5 anos, ele aceitou a verdade e hoje era membro. Eu falei, que história que você está me contando, cara. Eu falei, e aí fiz o último apelo para ele. Eu falei, é a última vez que eu venho aqui a trabalho. Você tem seu filho, teu irmão. Ele falou, estou acertando já a minha vida. Isso fazia 10 anos que estava em contato comigo. Você me deu uma ideia. Continua contando essa história, eu vou pegar um negócio aqui. E no final, em dezembro, eu liguei para desejar um bom Natal para ele. Sabe o que aconteceu? Era a véspera de Natal que ele falou. Uma notícia para você. Sábado passado, eu, minha esposa e meus 2 filhos fomos batizados na igreja adventista. Hoje eu sou teu irmão. Olha. Até hoje nós mantemos contato através do WhatsApp. Em 2016 o Chorus Day foi para lá para fazer trabalho, lá a gente cantou lá no final de semana. E avisei, ele foi com mais umas 10 pessoas da família dele à noite assistindo a nossa audição. É o Mário. Então Deus me deu um trabalho, uma aposentadoria e a oportunidade de levar a mensagem. E com os 2 colegas e mais 8, foram 10 pessoas que se converteram. Que maravilha, hein? E não sou eu que faço isso aqui, é o Espírito Santo. Ele só usou a mim para me levar a mensagem que eu conheço. Quando você estava falando sobre material, tive a ideia de estar oferecendo esse livro aqui para cada pessoa que tiver interesse de conhecer um pouco mais. É o livro que o Paulo Frelau acabou de falar, que chama O Grande Conflito. Converteu o Clóvis. É esse livro, né? Que ele leu, era outro título, né? Preparo para a crise final, que é uma compilação desse livro aqui. Então, quem tiver interesse de estar recebendo esse livro, eu mesmo vou mandar para vocês pelo correio. Basta apenas colocar no comentário, tem interesse, ou coloca algum contato, alguma forma da gente pegar o seu endereço, eu vou estar te mandando pelo correio um exemplar desse livro para você conhecer melhor. E é uma forma da gente aproveitar, né, esse canal como um instrumento, material extraordinário que Deus nos deu e que nós podemos levar para outras pessoas para conhecer o caminho da salvação. Amém. É isso aí. Muito bom. Paulo, você me contou também uma experiência que você teve recentemente, usando até o Paulinho, né, o seu filho, né, o Paulo, a gente chama de Paulinho, que é um amigo meu também. A gente até chegou a cantar junto em quarteto. Um abraço, Paulinho. Aí, manda também, depois você vai ter a oportunidade de mandar um abraço para os seus amigos, inclusive para o Clóvis, que vai estar assistindo esse vídeo, contando a história dele. Falo, sim. E Clóvis então você teve essa experiência com o Paulinho, com um gerente de banco. Conta essa história pra gente. Isso aconteceu a semana passada. O Paulinho está nos Estados Unidos, mudou para lá com a família, está lá há 7 meses. Tenho ajudado ele, antecipado alguma coisa lá, ele está se acertando profissionalmente. E ele ligou para mim, preciso de, se puder me antecipar alguma coisa, o dinheiro que eu estou recebendo mais para frente. E nós temos o limite que eu tinha no cartão dele, eu estava no fim, né? Conversar com o gerente do banco para ele ampliar esse limite, né? Ele falou, então, eu fico aqui no Viva Voz, no celular, você pega o telefone fixo, vamos conversar os 3. Falei, tudo bem. Liguei para o meu gerente do Itaú, falei para ele que eu precisava. Toda a conversa falei para ele, né? Ele falou, tudo bem, se dá um minuto aí, que eu já estou vendo, e daqui a pouco eu te retorno, isso gerente. E nisso, o Paulinho estava. O Paulinho falou, enquanto ele está me esperando, eu vou passar aí para você
uma mensagem que eu li, acho que do Espírito de Profecia, realmente que o Paulinho está colocando Deus em primeiro lugar, ele está sentindo, está orando muito a Deus, daí ele com a família, e ele leu essa mensagem, uma mensagem lá de uns 5 minutos, realmente muito espiritual. Terminou de ler, né? Aí o gerente já estava resolvendo lá, ele falou assim, já resolvi para você, e eu estava ouvindo a conversa de você com teu filho nos Estados Unidos, a mensagem que ele estava passando. Eu precisava de uma mensagem como essa. Que mensagem extraordinária. Veja de que maneira que a coisa aconteceu. Aí eu falei assim, você conhece a TV Novo Tempo? Ele falou, não, eu quase não vejo TV. Falei, mas tá, também você pode no YouTube, se você acessar, é uma TV da nossa organização, uma rádio, e tem mensagens 24 horas por dia, sobre família, sobre saúde, sobre uma série de coisas. Aí, muito importante. Aí ele falou, eu vou acessar, eu estou precisando de uma mensagem como essa. Depois de uma meia hora, eu tinha que voltar, conversei com ele, ele falou, já acessei e já me cadastrei. Veja como, até o Paulinho falou, pai, eu aqui nos Estados Unidos, saí fazendo um trabalho missionário. Que nas séries que a gente fazia, ele era ainda garotão aí, ele que ficava no som, nos conjuntos ali, ele sempre participou do evangelismo, juventude toda dele. E agora fazendo isso, como Deus direciona. O Espírito Santo Você vê como é que é. Como que eu ia esperar que um gerente que pessoalmente eu nem conheço, ele fica em São Paulo, a gente falando a respeito de negociação, ia entrar no canal espiritual. E eu tenho também uma experiência também, acho que importante, que minha esposa, ela sempre me acompanhou, muito missionária, e há 2 anos atrás, 2, 3 anos, ela realmente ficou acamada, doente. Nós contratamos uma cuidadora, eu nem sabia, tivemos as melhores informações a respeito, mas nem a conhecia, né? E a minha esposa fez, acho que o último trabalho missionário dela, ofereceu estudo bíblico, ela acamada, e a pessoa aceitou, a Alessandra. Nós demos estudos para ela. Em setembro de 2003, minha esposa descansou. Ela continuou cuidando da casa. E o ano passado, ela foi batizada, está frequentando a igreja do Caó. Esse ano, ela foi eleita, inclusive, como diaconisa, como recepcionista, e está participando do projeto Caleb, trabalhando fortemente na igreja. Esse foi o último trabalho com a minha esposa. E ela está firme. Como Deus utiliza as pessoas, né? Em todos os momentos, né? Até no final da vida dela, ela foi missionária. Então a gente sabe que é uma separação por um período, né? Mas para nós a vida não acaba com a morte. Nós temos a grande recompensa da vida eterna. Que nós temos é que viver usando o talento que Deus nos deu e as oportunidades com as pessoas que a gente entra em contato. Tem um sermão que eu uso, uma experiência, isso, nos anos lá passados, o incêndio do edifício Andraus, acho que deve fazer mais de 40 anos isso. Eu estava no centro de São Paulo, entrei numa, parece que uma frequência firme, num cartório, um trabalho meu, fiquei uns 40 minutos lá dentro, e comecei a ouvir muito barulho de assistência. Assistência, corpo de bombeiro. São Paulo é quase que normal, mas estava acima do normal. Eu terminei de fazer o trabalho, saí e vi realmente polícia, corpo de bombeiro, assistência. Eu andei um quarteirão e no começo da Avenida São João dava para ver uns 4, 5 quarteirões para frente o edifício Andraus totalmente envolto em chamas. Não consegui chegar perto, mas curiosidade, né? Algumas pessoas até se atirando lá de cima. Morreram várias pessoas. E lá tinha o Banco Crefisul, e foi uma das empresas que quando eu fui para trabalhar em mercado de capitais, trabalhei com eles. Devia ter alguns colegas lá, que nessa época não trabalhava mais.
E um dos que morreram lá foi o presidente da Henkel, que é a Loctite, foi comprado pela Loctite, depois de 5 anos de vir a trabalhar nessa empresa. Conheci alguns gerentes que estavam nesse incêndio e se salvaram. Então, o que veio na mente? Se eu soubesse, quando eu estava para entrar naquele cartório para reconhecer a firma daqueles documentos, que dali meia hora aquele edifício ia pegar fogo, eu nem entraria lá. Ia correr e avisar, sai que vai. Mas eu não sabia. Mas vai ter um incêndio de proporções muito maiores a nível mundial. E esse eu sei. Então, eu devo de informar as pessoas que mantêm contato. Será que o caixa lá do mercado está sabendo? O vizinho meu, cara, quando eu passo no pedágio, será que eles estão sabendo que vai ter um incêndio a nível mundial? Então, isso me chamou muita atenção em relação desse acontecimento. Se eu soubesse com antecipação, eu ia tentar evitar. Agora, um incêndio das pessoas que morreram, pode ser que muitos daqueles vão se salvar. Mas nesse último incêndio, quem morreu aqui está perdido. E essa eu sei. E a Bíblia está apontando, né? Está mostrando toda a sequência, né? Tudo o que está acontecendo hoje Sem já está dúvida. apontando para esse final, esse encerramento, Exatamente. que é a volta de Jesus. E não vai demorar não, porque da maneira que está, ainda pode ser que Cristo volte na nossa geração. Porque daqui a pouco, nós que queremos o melhor para os nossos filhos. E nós somos seres humanos. E Deus, que é o Pai de amor, que Ele está vendo quantas desgraças, essas guerras, morrendo gente todo dia. Pessoas com panela para pegar um pouco de comida, lá na Biafra, algum lugar, solta-se bomba e morre ali. Deus está vendo isso. Vai chegar um momento que Ele falar, chega, agora acabou. E está chegando esse dia. E tudo isso tem nesse livro. Quem tiver interesse, quem não conhece ainda esse livro, pode solicitar através dos comentários que a gente envia. É o grande conflito entre o bem e o mal, né? E vai terminar. Mas cada vez que está chegando próximo, a intensidade aumenta muito mais. Então nós temos que ser realmente fiéis àquilo que nós acreditamos e levar essa mensagem tão extraordinária para outras pessoas que ainda não a conhecem. Sim. Cada um tem um dom, né? E Deus, graças a Deus, te deu esse dom de levar a mensagem através da palavra, né? Da oratória e através da música. Depois eu vou deixar registrado também nos comentários do canal, desse episódio, o link onde aparece o Paulo Felau cantando um outro canal que eu tenho de música, que o Paulo já esteve aqui, inclusive eu acho que nesse vídeo mostra até a dona... Ela estava junto. Mostra Ela ela no estava vídeo junto, também, isso. né? Estava junto Ela conosco. não canta, mas ela estava assistindo junto com a gente, participando junto com a gente. Então eu vou deixar esse link para vocês estarem vendo. E agora, Paulo, uma oportunidade para você estar mandando um abraço para os seus amigos, para as pessoas, e também peço para você deixar uma mensagem, conselho para as pessoas que estão assistindo, algum conselho que você acha importante. Quando nós nascemos, nós temos um compromisso com Deus. Ele nos coloca aonde nós devemos estar. Então, esse compromisso, desde o momento que a gente nasce, o importante é que a gente atenda. Nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Ninguém está aqui por acaso. Cada um tipo de missão nós temos. E nós temos que ser fiéis à missão que Deus nos deu. Pregando, cantando, orando, exemplificando como verdadeiramente. Se eu uso o nome de cristão, eu tenho que fazer jus a esse nome. Senão estou usando ele de forma inadequada. E que nós temos de cada oportunidade que tivermos, não deixar passar. Que é uma vida. Ou a pessoa aceitando vai ter vida eterna, ou então ela vai se perder. Que não tenha, na época do juízo final, alguém que venha dizer, você sabia e você não me falou, por isso eu estou perdido. Que não aconteça nunca isso com nenhum de nós. Que todas as oportunidades que nós tivermos, nós devemos usar e levar as pessoas que devem de ouvir. Isso é a nossa função, é a nossa missão aqui nessa terra.
Verdade. Inclusive, esse canal foi criado com esse intuito, de estar levando a mensagem através das histórias, das experiências de cada pessoa, cada convidado que vai estar participando nos próximos episódios. A gente vai estar sabendo um pouco mais de como Deus tem agido na vida de cada um, né? E transformando mesmo as vidas, as histórias, né? Pessoas, a gente vai conhecer conversões, né? Como que as pessoas conheceram a Deus, e é uma forma também da gente estar contribuindo para o trabalho do Evangelho, de estar levando essa mensagem do Evangelho para todas as pessoas. E eu deixo um abraço lá entre várias pessoas, o Clóvis, José Clóvis Fernandes, a família, permanece firme, hoje mora em Rio Preto. O nosso irmão Mário, de Recife, ele e a família estão firmes na igreja, né? A Alessandra continua cuidando da casa e atuando fortemente na igreja. Hoje deve estar participando do projeto Caleb, que realmente é um prazer saber que eles aceitaram a mensagem de Cristo e estão levando essa mensagem para frente para outras pessoas. Isso realmente é aquilo que mais nos alegra, nós podemos ser de utilidade na pregação do Evangelho. Amém. Que nós possamos sempre que tiver oportunidade ser um verdadeiro representante de Cristo aqui na Terra. Um abraço também para os filhos do Paulo, o Paulinho e a Tânia, que são nossos amigos também. E assim, dessa forma, a gente encerra esse episódio de hoje. E quero agradecer pela sua presença. E mais uma vez reforço, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos juntos levar essas mensagens através das nossas histórias e vamos estar acompanhando outras pessoas, outros convidados que vão estar presentes. Paulo, muito obrigado. Amigo Vargem, pela sua presença. Colega de música, que Deus continue abençoando esse trabalho tão importante que você está fazendo. Esse canal de bons valores seja de bênçãos para muitas pessoas. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.